Queridos irmãos e irmãs, nos reunimos aqui nesta quarta-feira da segunda semana da Quaresma para juntos meditarmos a Santa Palavra de Deus, o Senhor que vem falar aos nossos corações neste dia 16 de março de 2022. Peçamos então a luz, a força do Espírito Santo com a presença de Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Meus queridos irmãos, a liturgia de hoje, desta quarta-feira, nós queremos, então, perceber aqui como Jesus vai colocar mais uma vez o anúncio da sua paixão no Evangelho segundo São Mateus e convida também a nós, seus discípulos, a estarmos com ele, a bebermos do mesmo cálice, a servirmos dando a vida como o Senhor mesmo dá a vida a todo instante por nós e deu sua vida na cruz em toda a sua existência durante a sua estadia aqui nesta terra. A primeira leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 18, de 18 a 20, vai então colocar os maus com acusações contra o profeta Jeremias. Jeremias aqui é a imagem do servo sofredor de Jesus, daquele que entregará a vida na cruz. Vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias. De fato, assim aconteceu também com o Senhor Jesus. Vinde para o atacarmos com a língua. E não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. Os maus dizem isso do profeta. Interessante, irmãos, é que eles dizem que não vão prestar atenção a todas as suas palavras. Vão prestar atenção a algumas, aquelas que lhe convierem. Então, isso nos remete também ao que ainda hoje pode acontecer, até mesmo nas pessoas que se dizem religiosas, pessoas da igreja, e que também ouvem algumas palavras, mas deixam outras a desejar. Jeremias, então, como a figura do Cristo sofredor, vai dizer: atende-me, Senhor, ouve o que dizem meus adversários. Acaso pode-se retribuir o bem com o mal? O bem que Jeremias fez de falar a palavra de Deus, de anunciar a eles pela própria boca de Deus tudo aquilo que Deus lhe falava ao seu coração. Quando ainda era jovem, o profeta entrega a sua vida e começa a dar as mensagens que nem sempre são agradáveis. O profeta chama a conversão porque Deus quer a nossa mudança, quer que nós saiamos do nosso comodismo e que entremos na graça de Deus, que entremos no caminho dos seus mandamentos, não simplesmente para sermos escravos da lei, mas para que nós sejamos realmente livres. E então, o Salmo 30, responsório de hoje, vai dizer: salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Assim, Jeremias poderia ter rezado como o Senhor Jesus, que se entregou nas mãos do Pai. E assim também todo discípulo de Jesus que resolve segui-lo, não para ter um lugar de honra ao lado do Senhor, ou experimentar da sua glória, como a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de Tiago e de João. Aqueles mesmos apóstolos que foram com Jesus, subindo o Horto das Oliveiras, subindo também o Monte Tabor, e estavam ali realmente ao lado de Jesus, nos lugares mais importantes, experimentando a transfiguração do Senhor, uma prévia daquilo que seriam os seus tronos
Na Quinta-feira Santa, quando Jesus se entrega na Eucaristia, estão os discípulos mais queridos, os apóstolos mais importantes ao seu lado. Estão também eles na glória, com lugar de suma importância, Pedro, Tiago e João. Que queres? Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Eles já se sentam com Jesus, eles já estão ao lado deles. Mas Jesus vai dizer que ela não sabe o que está pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Diz aos discípulos. E eles respondem, podemos. Então, se nós podemos beber o mesmo cálice do Senhor, nós teremos participação na sua glória. Vós bebereis do meu cálice. Aquele que bebe o cálice da Eucaristia também se compromete ao testemunho. A palavra testemunho significa martiria em grego e remete-nos ao martírio, ao derramamento também do nosso sangue, da nossa vida por Cristo. Jesus, ao final do Evangelho de hoje, no versículo 27, vai dizer: quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Quem quiser ter um lugar de honra na glória futura, no céu, seja o servo hoje. E Jesus continua: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E como é que Jesus serve? Ele continua: dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Nós também somos chamados a entregar a nossa vida como resgate, como salvação para os nossos irmãos. Como é feito isso? No nosso dia a dia, é feito com a nossa oração, é feito com a doação do nosso tempo, é feito com a doação da nossa paciência, é feito então entregando-se a Deus e entregando-se ao serviço dos irmãos, mas um serviço que nos remeta à glória da eternidade do céu. Que nós não vejamos como um peso esta vida, mas que ela seja para nós, cada dia, como o dia de hoje, a oportunidade de servirmos a Deus, de amarmos os nossos irmãos. Que Deus nos conceda esta grande graça de hoje encontrarmos-nos a serviço do Senhor, a serviço do seu reino. Louvado seja o Santíssimo Sacramento, para sempre seja louvado.